Nossa Senhora tem aparecido, não sei se vocês já viram, tem um site, eu ia trazer, enfim, eu até preparei, mas depois depois a gente passa para vocês onde que está. Eu fiquei até impressionado porque é da National Geographic, eu achei que é de National Geographic, tá certo? National Geographic. E meu inglês, estou apurando ele ainda, mas eu achei que a National Geographic não ia investir nisso. Eles fizeram um mapa, tem um cara, se eu não me engano, chamado Michael Neal. Ele teve o trabalho, ele começou a sentir assim, poxa, Nossa Senhora está aparecendo tudo quanto é canto. Aí ele fez uma pesquisa, 500 anos de aparição. Ele foi atrás das aparições oficiais, daquela que a igreja realmente reconhece como algo de milagroso, porque tem muita aparição também que é maluco, né, gente? Você vai lá e fala, pô, esse maluco aí não está com nada. Mas ele pegou as aparições oficiais, que a igreja autoriza a nós católicos irmos lá. Claro, ninguém é obrigado nunca a acreditar, são revelações particulares, né? Se você não acreditar, não tem problema nenhum. Mas a igreja reconhece que tem algo realmente de extraordinário nessas aparições. E ele levantou, então, um histórico. E aí o National Geographic, ele achou interessante o trabalho dele e colocou isso no mapa, fez um mapa. Olha, eu vou te falar, eu não sei se primeira vez que eu vi assim, eu fiquei uma mistura de feliz com alarmado, porque é muito lugar. Aonde você acha que Nossa Senhora aparece mais assim no mundo? Você tem algum lugar que fala, eu acho que aparece mais? Bom, não tem, é no mundo inteiro, onde você não imaginar que pode aparecer, ela aparece. E eu digo, as aparições são oficiais, aquela que alguém foi lá da igreja e falou, opa, aqui realmente parece que a coisa é séria. Né? Ou mais ainda, a igreja não fala, quando a igreja autoriza, não é que ela fala, parece que é sério, não, quando a igreja autoriza, ela fala, é sério, pode vir. E por mais que, olha só que interessante, mas existem alguns pontos que ela aparece mais. Tem 2 lugares no mundo que eu não sei você, mas eu tenho uma sensação que são lugares no planeta que fazem de tudo para que Deus suma do universo, que é a Europa, onde tudo, a nossa igreja, se for, está lá, a sede da nossa igreja é na Europa. Eu já ouvi falar, muitos padres dizer que lá é uma dureza, o padre anda vestido de klezma lá, e eu já ouvi alguns padres dizendo que são cuspidos na rua, as pessoas, claro, são muito amados, mas também são muito odiados lá na Europa. E Nossa Senhora tem aparecido muito na Europa. E nos Estados Unidos também a gente vê as atrocidades que acontecem lá, nessa questão do aborto, enfim, ideologia de gênero, e Nossa Senhora tem aparecido demais também nos Estados Unidos. Mas no mundo inteiro. No Brasil tem muitas aparições oficiais que a igreja fala, olha, vai lá e ouve porque realmente é importante. No Brasil também tem muitas. E teve um teólogo francês já faleceu em 2017. Eu tinha decorado o nome dele, mas esqueci agora. Mas enfim, depois eu mando para quem quiser. É um nome bonito, mas eu não lembro qual que é. Enfim, ele fez um estudo muito profundo, é um teólogo muito renomado na França e na Europa, e ele chamou a atenção dele. Poxa, Nossa Senhora tem aparecido pra caramba, né? Uma coisa interessante. O National Geographic, meu inglês está cada vez melhor, ele fez um gráfico das aparições dos 500 anos. Então Nossa Senhora, há 500 anos atrás, começa a aparecer uma hora aqui, a outra ali. Ela começa, a primeira aparição oficial de Nossa Senhora foi lá em Compostela, Santiago, né? Santiago estava numa aflição lá, um perrengue, para variar, né? Nós católicos estamos sempre em perrengue. Quem está vendo um perrengue aí hoje? Assim, atualmente, viu um perrengue na sua vida? Então seja bem-vindo, você é católico. A hora que faltar perrengue, tem alguma coisa errada na sua vida, né? Nossa vida é isso. E ele estava vendo um perrengue lá e Nossa Senhora apareceu para ele, enfim, a história é muito bonita. Lá em Santiago de Compostela. Por que é Compostela? O campo da estrela. Quem é a estrela? Nossa Senhora. Então ali é a primeira aparição. E dali então ela começa a aparecer um lado ali, um canto ali, uma hora aqui, não sei o que, isso aqui. Aí só que tem uma coisa muito interessante. Você, depois, quem quiser, é muito fácil procurar. Você procura lá Mapa Mundi com as aparições de Nossa Senhora na internet, vai aparecer. Então começa o gráfico das aparições e uma hora de 60 anos para cá a coisa fica assustadora. É impressionante como ela começa a aparecer em mais lugares com mais frequência. E aí esse teólogo francês
René, tá quase vindo. René, é o primeiro nome dele. E esse teólogo, ele ficou, ué, mas o que está acontecendo? Esses últimos 60 anos, Nossa Senhora começa a aparecer e são aparições oficiais, quer dizer, eu não sei se você sabe, mas quando alguma coisa acontece na nossa igreja, a nossa igreja, ela começa primeiro duvidando e indo com tudo para acabar com aquilo lá, para tirar tudo, né, para tirar todo aquilo que é superstição, enfim, para sobrar só aquilo que é verdade. Então, aquelas aparições que estavam lá eram aparições realmente que a igreja tinha aprovado, quer dizer, os caras mais, os padres e bispos mais temidos tinham ido lá já e tinham falado, ué, não tem explicação. E muitas vezes a igreja chama, em alguns momentos, a igreja chama até ateus para ir lá e o ateu falar e quebrar aquilo lá, e o ateu, um técnico, um cientista, diz assim, olha, não tem resposta. E essas aparições, mais ou menos isso que aconteceu. Então esse René, um padre René, ele chamou, mas o que está acontecendo? Vamos estudar. É um cara muito estudado, né? Era um cara muito estudado, muito respeitado no mundo católico, acadêmico. E aí, enfim, ele fez um livro aprofundando por que Nossa Senhora tem aparecido. Eu esqueci de novo, também o nome do livro. E um livro grosso, assim, ó. Resumindo a história, ela tem algumas coisas que variam, no interior fala vareiam, né? Vareia. Algumas coisas que variam de aparição para aparição, mas tem uma mensagem que está em todas elas. Todas elas. Dessas dos 60 anos para cá. Né? De 60 anos para lá, até os 500 anos, Nossa Senhora vem em auxílio, é um santo que estava com alguma dificuldade, Nossa Senhora vem em ajuda. Por exemplo, né, São Domingos, quando recebeu a missão do Rosário, ele estava com uma dificuldade, Nossa Senhora falou, reza o Rosário que a coisa vai acontecer, ele rezou o Rosário e a coisa aconteceu. Mais 60 anos para cá, ela já não é mais muito bem essa mensagem. A mensagem é de que nós, como a Márcia muito bem pregou agora nessa primeira parte, nós não estamos mais dando atenção ao estado de graça. O estado de graça virou uma coisa banal para nós. Virou uma coisa de segunda importância, terceira importância, quarta importância. E eu não estou falando, às vezes, agora a gente veio conversando algumas coisas, né, de umas coisas que aconteceu de manhã, poxa, e a Márcia comentou, e gente que fala que é católico, né? Então a gente fala, nossa, vê tanta gente, o mundo está ficando maluco. Gente, Nossa Senhora, ela tem falado muito de pessoas que são católicas e que vivem na igreja e que estão, assim, é lógico que ela fala da humanidade de uma forma geral, né? A grande preocupação, Nossa Senhora não se preocupa só com nós católicos, ela se preocupa com toda a humanidade, toda a humanidade. É aquele irmão protestante que diz para você que Nossa Senhora é isso, Nossa Senhora é aquilo, Nossa Senhora ama aquele seu irmão protestante e se preocupa demais com ele também. Então é bom a gente pensar nisso. Eu penso muito nisso na hora que eu penso na resposta. Ou eu penso eu faço jiu-jitsu, né? Eu penso num golpe bem dado naquele protestante. Aí eu penso o que Nossa Senhora pensa dele. Aí eu penso melhor. Nossa Senhora não gostaria que eu batesse nele. Né? Nossa Senhora não gostaria que eu falasse mal dele ou que eu xingasse ele. Nossa Senhora quer que eu reze por ele. Então Nossa Senhora se preocupa com toda a humanidade. E nessas aparições ela tem cada vez mais falado disso. Principalmente nós, católicos, que estamos, como a Márcia falou, o tal do pecadinho de estimação, né? A gente fala de uma forma carinhosa, né? Meu pecadinho de estimação, mas a estimação é aquilo pelo qual a gente tem estima, né? Carinho, e às vezes esse pecado não larga você justamente por causa disso, porque você tem um carinho por ele. Mas como é que eu vou ter carinho por um pecado? Pensa bem, eu não sei qual é esse pecado, né? Eu já tive os meus que eu pensei dele, meu pecadinho de estimação, e depois pensando bem, não é que eu tinha um carinho por ele mesmo? Eu não sabia. Hoje eu sei que não é o meu pecadinho de estimação, é o meu pecadinho que o diabo mantém, ele sabe que ele me derruba ali, então ele continua ali. Mas eu peço a Deus todo momento que me livre, me dê forças, Nossa Senhora me dê forças para que eu vença esse pecado. E uma das aparições que mais me tocam, né, tem diversas aparições, mas a que mais me toca e que graças a vocês aqui eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais em 2017, é de Fátima. Me toca muito porque muitas vezes a gente tem medo de falar para as crianças a verdade. Na verdade eu digo,
sobre o pecado, né? A criança fala um palavrãozinho, todo mundo acha risada, e é engraçado mesmo, eu digo porque eu faço isso. Aí quando vê o sobrinho falando um palavrão, fazendo uma dancinha mais assim, né, de Anitta, a gente dá risada. Eu dou risada, depois eu falo, meu Deus, né? Que coisa horrível, né? Mas a primeira coisa que a gente faz é dar uma risada, achar engraçado, achar bonito, né? E a gente acha que se falar para a criança, não fala palavrão, não faz isso, não faz aquilo, a criança vai ficar com raiva de você, né? Ou melindrada, né? Enfim, mas ela precisa saber. Nossa Senhora chega para três criancinhas, uma de 7, uma de 8 e uma de 12. Jacinta, Francisco e Lúcia. Lúcia morreu há pouco tempo. E Nossa Senhora explica para eles mais ou menos o problema, e eles entenderam, claro, porque quando eles viram Nossa Senhora recebendo a graça, que a Márcia acabou de falar, como é que uma criança do meio do mato, no século de 1917, Nossa Senhora fala as coisas e elas entendem. Como que pode isso? Claro, viram Nossa Senhora na hora deu a graça para eles. Eles ainda não tinham feito a primeira comunhão, eu acho que o Francisco e a Jacinta não tinham feito a primeira comunhão. Antes de Nossa Senhora aparecer, aparece o anjo e dá a primeira comunhão para eles. Então o anjo vem e prepara eles com essa graça santificante, para que quando Nossa Senhora apareça, eles entendam. Eles não sabiam o que estavam entendendo, mas estavam entendendo. Então Nossa Senhora diz assim, vou explicar melhor para vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. E aí ela mostra o inferno para eles. No livro das memórias da irmã Lúcia, ela fala que a própria Jacinta, na época com 7 anos de idade, a Jacinta disse que se Nossa Senhora não estivesse lá, na hora que ela mostra o inferno, se Nossa Senhora não estivesse lá, a Jacinta diz assim, nós teríamos morrido de medo. Aí alguém pode pensar, também? O que ela tem na cabeça mostrar para as crianças um negócio desse? Não é? Mas, gente, sabe qual é a preocupação dela? Nossa Senhora não está preocupada com que eles vão ter traumas, né? Eles vão crescer, que tipo de criança vão crescer com esse tipo de imagens? Nossa Senhora está preocupada que a alma delas vá para o céu e que elas ficassem de tal forma tocadas que elas pensaram, eu não vou fazer mais nada. E foi o que aconteceu com essas 3 crianças. Eles falaram assim, eu não vou fazer mais nada na minha vida a não ser me sacrificar pelos pecadores, porque eles olharam, eles viram o inferno, viram que coisa horrível, meu Deus, como é que pode um negócio desse acontecer? Eles ficaram, eu não sei, olha, eles tentam explicar no livro, eles tentam explicar o que eles viram, mas eles falam que eles quase morreram quando viram. Então imagina que não é uma coisa que não dá para se explicar. Eles só não morremos porque Nossa Senhora estava com a gente, morrendo de medo. E aí eles ficaram espantados com aquilo, meu Deus, como é que pode existir um lugar tão horrível na criação? E aí eles olham para o lado assim, o que tem? Um monte de gente indo para o inferno, um monte de gente. Você acha que é um monte de gente? Não, é um monte de gente, muita gente. E eles ficaram apavorados, meu Deus do céu, mas por que esse pessoal, e eles falam para a senhora, por que eles estão indo para o inferno? Primeiro, porque abandonaram aquilo que Deus ensinou, né? Não estão fazendo aquilo que está aqui na Bíblia, não estão seguindo a Santa Igreja, e não tem também quem fale para eles, não tem quem explique, e não tem quem reze. Na hora de explicar, não tem quem explique, eles falam, nós somos 3 pastorinhos, quem vai ouvir a gente? Mas na hora que ela falou assim, não tem quem reze por eles, eles, isso a gente pode fazer. Não tem quem se sacrifique por eles, eles falaram, isso a gente pode fazer. A partir daquele momento, eles começaram a se sacrificar e rezar muito. Por eles? Não, porque Nossa Senhora já tinha garantido, vocês vão para o céu. Aliás, é um outro ponto que eu quero muito entrar. Olha só, a Márcia falou ali dos mandamentos da igreja. Quando a igreja, eu não sei quando foi escrito os mandamentos, mas deve ter sido bem antigamente. E então ela fala assistir à missa pelo menos uma vez por semana. Assistir à missa. Mas eu estou em situação irregular, não posso comungar. Então já que eu não vou comungar, não vou à missa. Não, mas não é um mandamento, não é comungar uma vez por semana. O mandamento é assistir à missa uma vez por semana. Você não pode comungar, não tem problema, mas você precisa assistir à missa. Comungar uma vez por ano e confissão uma vez ao ano. Nossa Senhora, nas primeiras aparições, quando ela apareceu lá para os pastorinhos, ela disse, olha, a coisa está ficando um pouco feia.
Então, vocês precisam ir à missa e comungar uma vez por semana e rezar o terço todos os dias. Né? Ela não falou uma vez por mês, uma vez por semana, ela falou todos os dias. Nos últimos 60 anos, nas últimas aparições, Nossa Senhora está falando assim, voltando à questão lá dos pastorinhos, ela diz assim, em 2017 estava a Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra terrível, muita gente morreu, e aí eles estavam apavorados com essa guerra, e aí perguntaram, se a gente rezar a guerra vai acabar? E ela falou assim, se vocês rezarem a guerra vai acabar. E eles lascaram de rezar, rezaram muito, muito, muito. Imagina o que eles faziam, eles tinham, não é para as crianças fazer isso aqui, né, mas se sente vontade de fazer, faça, né, enfim, mas que os pais orientam a não fazerem. As crianças, os pastorinhos estavam pastoreando as ovelhas e eles pegavam a marmita deles, a hora do o almoço que eles tinham, davam para as ovelhas comerem, para eles não comerem. As crianças não comiam, e rezavam muito terço, muito terço, muito terço. Então naquela época, ela falou para eles, rezem muito terço, eles começaram a rezar. E aí a Primeira Guerra vai terminar, e terminou. Né? Mas Nossa Senhora falou assim, todo o mundo, toda a humanidade precisa se converter e rezar o terço todos os dias. Se confessarem, irem à missa uma vez por semana, e, enfim, rezar o terço todos os dias. Se não, meu filho vai precisar purificar a humanidade. Da mesma forma como houve o dilúvio, vai precisar, da mesma forma que teve a Primeira Guerra Mundial, vai ter que ter mais uma purificação e vai vir uma guerra pior do que a primeira. E consertar os erros da Rússia. Consagrem a Rússia ao meu coração imaculado. E então veio a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não rezaram, a humanidade não rezou. Gente, nem nós católicos rezamos o texto todos os dias, né? Quantos de nós rezam? Né? Talvez você reze, mas quantos daqueles que estão na missa com você todos os domingos não rezam? Tem gente que vai à missa comigo, que é servo, que serve lá, pessoa de Deus. Aí tem um domingo que ela não vem na missa. E eu falo, poxa, você não veio à missa semana passada? Tive que cuidar da minha família. Sabe como é que é? Deus entende. Família em primeiro lugar. Realmente, família em primeiro lugar, tá certo. Só que Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Gente, Deus, Ele só te proporciona, Ele proporciona a você uma hora. Você quer ter uma vida maravilhosa, de graça, na graça santificante? Você quer ter alimento da vida espiritual? Uma hora. Deus resumiu tudo o que você precisa em uma hora. Uma hora. Uma hora. Você faz ideia do quanto é para Deus, na sua majestade, se humilhar a ponto, quando Ele veio na forma humana, como Jesus, aquilo já foi demais, muito doído para Ele. Só de vir como Jesus, só de nascer como ser humano, para Deus já é muito doído, porque Deus é Deus e nós somos nós. Agora, quando Jesus então tem que vir a uma missa, na presença, no véu, escondido um pedacinho de pão, mais humilde ainda do que como um ser humano, aquilo dói demais para Deus, mas Ele faz por amor a nós. E aí eu não venho aí só uma hora, porque eu vou ficar com a minha família. Não é errado ficar com a família. Agora o triste é o seguinte, se você for na casa dessa pessoa, colocar uma câmera ali, naquela uma hora da missa, e filmar a sala dela, os cônjuges, os pais estão assistindo Netflix e os filhos estão no celular. Quer dizer, que convivência foi essa? Podia ter levado a família para a missa. Enfim, por que eu falei isso mesmo? Lembrei. Nós, dentro da igreja mesmo, não estamos fazendo. Nós não estamos fazendo, imagina os outros. A gente fica muito preocupado com a humanidade. Meu Deus, a humanidade vai toda para o... olha só, mas gente, nós estamos dentro de nós mesmos aqui, na nossa igreja. Então Nossa Senhora tem aparecido nos últimos 60 anos e falou assim, lembra aquela história da missa uma vez por semana? Lembra aquela história do texto todos os dias? Lembra aquela história da confissão uma vez por ano? Eu falei com Jesus. Jesus falou que não vai dar mais. Olha, está demais. A humanidade está virando as costas. A humanidade estava de costas viradas para Deus quando ela veio em 1917.
Nos últimos 50 anos, a humanidade se voltou novamente para Deus. Olha que lindo, mais para jogar pedras em Deus. A humanidade agora não só nega, como se declara realmente como odiando a Deus. Então, se nós queremos salvar um pedacinho da humanidade, nas aparições agora Nossa Senhora tem dito o seguinte: missa diária, olha só, missa diária, rosário diário e confissão mensal. Eu ouvi um padre falando uma coisa muito interessante: mas eu não tenho tempo para ir à missa todo dia. Pô, mas você não tem tempo para ir à missa todo dia? Nunca tinha pensado nisso. Ele falou o seguinte: se você não tem tempo para ir à missa todos os dias, se você não tem tempo, a missa é a sua oração. Porque na missa Deus resume tudo o que você precisa para a sua vida espiritual em meia hora. Dia de semana é meia hora, né? Se o padre fizer mais, né? Mas meia hora já está resolvido. Meia hora é a missa. Em média, missa de semana é meia hora. Em meia hora você tem tudo que você precisa. A palavra, né? Você tem a leitura da Bíblia, leitura do Evangelho. Um padre ordenado explica para você o que está na palavra e depois você na comunga. Meu Deus do céu. E você tem a comunhão dos santos, quer dizer, toda a igreja. Você comunga e a oração de todo mundo que comungou naquele dia está unido. Meu Deus do céu. Em meia hora você tem isso. Meia hora. A missa diária é oração para quem não tem tempo. Rosário é para aqueles que sentem que precisam ser mais generosos. Né? Eu não sei vocês, mas eu não tenho tempo também. Mas eu estou agoniado. Né? A gente precisa. Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos. Né? Eu consigo cuidar da minha vida de santidade, mas eu já não consigo mais cuidar da vida deles. Então eu tenho que confiar em Nossa Senhora. E as pessoas que eu amo? Eu não amo só minha esposa e meus 3 filhos. Eu tenho minha mãe, meu pai, meu irmão, meus amigos, um monte de gente. Que eu não consigo, se eu pudesse levar todo mundo para o céu, né? Mesmo assim não dá. Não sei nem se eu vou para o céu. Né? Eu estou lutando aqui para ver se eu consigo ir para o céu. Né? Então eu rezo, pelo menos, para que Nossa Senhora olhe por eles. E olhe para aqueles que eu nem conheço ainda. E que a gente possa realmente virar essa questão da humanidade. Que a gente possa realmente fazer algo. Gente, se nós católicos não fizermos isso... E olha, São Luís Maria Grignion de Montfort, quem já ouviu falar de São Luís Maria Grignion de Montfort? Um grande santo da igreja. Para você ter uma ideia, tinha a história de um seminarista na Polônia, que estava com alguns problemas na vocação, enfim. E esse seminarista, jovem de 19 anos, no seminário, cai na mão dele um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E esse seminarista leu aquele livro, teve a vida dele completamente transformada, na verdade aquele livro é esse aqui, e nas palavras dele, esse livro mudou a vida dele completamente. E a partir da leitura desse livro, ele fez o que esse livro fala para fazer, porque esse livro é legal porque ele tem coisas práticas. Ele explica e ele faz, você tem que fazer isso. Esse seminarista começou a fazer, se ordenou padre, depois virou bispo, depois cardeal, depois papa e depois santo, São João Paulo II. Quem conhece? Quem viu pessoalmente? Esses dias eu fui falar para uns jovens, quem lembra de São João Paulo II? Aí ninguém lembra, ninguém tinha visto, né? Mas sabe quem é, claro, né? Mas nunca tinha visto. Eu tinha uma coleção de selos do Papa João Paulo II. Minha avó me deu a coleção de selos quando ele veio para o Brasil. Gente, olha só, ele é um seminarista em crise. Viu esse livro, leu, colocou em prática e virou um santo. Tem diversos outros santos que leram o tratado e que mudaram a vida completamente e depois viraram santos. Esse santo, São Luís Maria Grignion de Montfort, que é quem escreveu o livro, ele diz assim, que quando chegar o momento em que, além de alguns outros sinais, surgir um grupo de pessoas, ali, aqui e acolá, se reunindo ao redor de Nossa Senhora, estudando sobre Nossa Senhora, rezando o terço, louvando o nome de Maria, se achegando a Jesus através dela. Quando começar esse momento, quando pessoas se reunirem ao redor de Nossa Senhora, é um grande sinal de que o fim dos tempos estão chegando. Bom, nós estamos aqui hoje
ao redor dela. Claro, Jesus é o centro, mas ela é quem nos leva até Jesus. Sabe por quê? Eu digo por mim, o meu testemunho. Jesus está no meu pé, assim, forte mesmo, desde 1993. E eu fico... Sabe como é que é? Quem me conhece sabe como eu sou terrível de convivência. Muito teimoso, burro. É difícil mesmo. Então Jesus ficou insistindo. Eu acho, faz todo sentido para mim. Eu acho que um dia Jesus estava conversando com Nossa Senhora lá no céu, falando assim, não aguento mais aquele Willy. E Nossa Senhora falou assim, mas, poxa, não desiste dele não. E Jesus falou assim, não, eu estou já largando mão dele. E aí Nossa Senhora falou assim, deixa comigo. Falei, então tá bom, então vai lá, cuida dele. Nossa Senhora é essa. Quando Jesus, ele fica, claro, Jesus não fica de saco cheio de ninguém, mas se Jesus pudesse ficar de saco cheio, é a hora que ele fala, mãe, vai lá que eu não aguento mais. Então quando Nossa Senhora vem, é porque a coisa já era, já não dá mais para... Então dá para a gente se chegar a Jesus por nós, por tudo que nós temos escrito, dá, só que a gente precisa de muito mais tempo. A gente precisa de muito mais tempo. Aquilo que a gente entende em 10 anos, estudando, a gente pega, estuda, reza, em 10 anos, com a consagração à Nossa Senhora, com ela, nós começamos a entender em um ano. É sem brincadeira. Eu sei porque eu vivo isso. Eu fiquei 20 anos estudando sobre Deus, não entendia nada. Com um ano de consagrado, eu só sei que eu entendo, eu não sei porquê, eu não sei como. Eu só sei que alguém me pergunta alguma coisa, Willy, isso, aí eu respondo para a pessoa. E a pessoa fala assim, como é que você sabe disso? Eu falei, não sei como que surgiu, como é que aconteceu isso? Eu só sei que em 2014 eu fiz a minha consagração a ela, e depois que eu me consagrei a ela, as coisas, sabe, coisas que eu fiquei a vida inteira tentando entender, agora faz assim, pim. Por quê? Porque é ela quem coloca no meu coração. Não tem mais tempo da gente ficar indo atrás das coisas, estudando, aprofundando e conversando. O que você acha? Eu acho isso. E você? Eu acho aquilo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não dá mais tempo. A gente precisa ir direto àquilo que é o certo. E Nossa Senhora está aí justamente por isso. Gente, e como São Luís fala, uma vez me falaram que estava no Catecismo da Igreja Católica, porque eu sempre digo assim, alguém uma vez falaram para mim assim, o diabo não existe. Aí, não, o diabo existe. Não, o diabo não existe. Não existe por causa disso. Aí a pessoa me explicou, por que o diabo não existe? Aí a pessoa explicou, era uma pessoa, assim, de autoridade. Aí a pessoa falou, quando ela explicou porque o diabo não existe, eu falei, coerente. Aí onde que eu fui procurar? Acho que eu trouxe aí, Catecismo da Igreja Católica. Na dúvida, gente, tá lá. É verdade? É assim? O que é o que não é? Como é que eu me visto? Por que eu me visto daquele jeito? Tem lá no Catecismo da Igreja Católica. Quem já viu o Catecismo? Quem já leu um pouquinho? Vale a pena, tudo tá lá. Não tenha dúvidas. Vá lá e já resolve todos os seus problemas. E aí quando eu falo, o diabo existe ou não existe? Aí eu fui lá, na Bíblia, no Catecismo, está escrito lá, existe. E é uma pessoa. Aliás, o Papa Francisco uns anos atrás falou, que é uma pessoa, existe mesmo. E outra, quem é que dorme? Algumas pessoas não dormem. Depois dá uma receita, como é que você vai para não dormir? Que eu também queria não dormir, para poder ficar, né? O diabo não dorme. Sabia disso? Essa é a má notícia, o diabo não dorme. Não dorme, ele é uma pessoa, ele existe, ele não dorme, e ele só tem uma coisa que ele faz na vida dele inteira, que é tirar você da salvação, levar você para o inferno. Quando a gente fala assim, tirar da salvação, você fala assim, tudo bem, né? Nunca me dei bem na vida mesmo. Quem já ganhou loteria alguma vez aqui? Eu nunca ganhei, eu nunca ganho nada, ficou esquisito, eu nunca, eu não tenho sorte para as coisas, então, se eu não conseguir a salvação, já esperava, né? Agora, quando fala assim, se você não é salvo, você vai para o inferno. E aí eu falo, opa, peraí, então vamos falar como é que é esse de salvação aí, porque agora eu entendi melhor. Quer dizer, salvação é você não ir para o inferno. Dizem que no inferno, o menor sofrimento no inferno, olha isso, o menor sofrimento, se você, aliás, no inferno, estou falando até antes do inferno, antes do céu, purgatório. Quem vai para o purgatório já é céu garantido. É a recuperação. Quem não passa de ano direto, vai para a recuperação. O purgatório, dizem que no purgatório, o purgatório é infinitamente melhor que o inferno. O inferno, a gente não tem aqui no mundo nada que se compare ao inferno. Quando alguém fala assim, minha vida está no inferno, não, a vida está um purgatório. Inferno você não sabe, não tem ideia do que é um inferno, ninguém sabe, né?
Só quem está lá. E Jesus, porque Jesus foi lá tirar quem estava lá. Dizem que o menor sofrimento no purgatório é idêntico ao maior sofrimento aqui na Terra. O maior sofrimento que teve na Terra foi Jesus, foi a paixão de Cristo. Ah, mas existem torturas que fazem com que a pessoa sofra mais do que Jesus sofreu. Não, mas Jesus tinha uma sensibilidade que ninguém no mundo tinha, que ninguém no mundo tem. Então, tudo que Jesus sentiu ali durante a paixão é aumentada muitas vezes, porque ele é Deus, ele era humano e já era Deus. Então a sensibilidade dele ali era muito grande. E o entendimento dele do que estava acontecendo era total. Então ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. Então era um sofrimento que você não tem ideia. Dizem que esse sofrimento é o menor sofrimento do purgatório. Então ali eu comecei a mudar de ideia. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou começar a trabalhar para ir para o céu. Porque eu não gosto de sofrer. Embora a gente se acostume a sofrer, né? Quem gosta de sofrer aí? A gente se acostuma, né? Mas se der para parar de sofrer, melhor, né? Então, gente, nós precisamos batalhar nisso. Nós precisamos... Nossa Senhora, esse é um dos sinais. São Luís Maria Grande de Montfort então fala: quando se reunirem ao redor de Nossa Senhora, quando começarem a serem chamados por Nossa Senhora e começarem a se voltar à igreja através de Nossa Senhora, é um dos sinais do tempo. Ah, lembrei porque eu estava falando do purgatório, por causa do catecismo. Lá no catecismo tem um capítulo escrito: os fins do tempo, os fins dos tempos. No catecismo da Igreja Católica, os fins dos tempos, vai lá e lê. É no 600 e pouco, uma coisa assim. Mas está lá, os fins dos tempos. Gente, é assustador, porque é oficial, a igreja é oficial, ela diz como é que vai ser. E você vai lendo, você vai falando assim, meu Deus, está acontecendo já. Você vai lendo, você fala, já está acontecendo. Quando eu entrei para a Renovação Carismática, era um jovenzinho, pouco tempo faz, né? Mas eu vi o Dunga e o Padre Jonas falando, vai chegar o tempo em que a nossa religião vai ser tida como crime. Eu falei, nossa, quando chegar lá eu já vou estar morto já, né? Vai ser daqui a uns 200 anos. Mas já está acontecendo agora. Já está acontecendo agora. Todo mundo pode fazer o que quiser aí, é tudo bonito. Você anda pelado na rua, nossa, que bonito. Você anda homem beijando homem, mulher beijando, nossa, que bonito. Aí a gente vai com o texto na mão, esses opressores aí com o texto na mão, meu Deus do céu, estamos errados, estamos rezando por você, criatura, mas não quero que reze por mim não, quem pediu você rezar por mim, eu não quero que você reze por mim, polícia neles. Sabe o que é pior? Tem país que eles chamam, assim, aconteceu na França, estava tendo a missa, as mulheres entraram lá peladas, lá, fizeram uma bagunça na missa, chamaram a polícia, as mulheres, está tendo a missa, as mulheres entram peladas no negócio, começam a fazer bagunça, chama a polícia. Sabe o que a polícia falou? Que elas estavam certas. Quem estava errado era o pessoal da igreja que não estava entendendo a expressão delas. Olha só. Gente, então está acontecendo. Está acontecendo. Eu não sei, assim, do nada. Só você é católico, sou, então está errado. Pronto, acabou. Então os sinais do tempo estão acontecendo. Agora, para terminar. Nossa Senhora em Fátima. Falei antes de você, hein? Nossa Senhora... em diversas aparições ela fala a mesma coisa, mas em Fátima ela fala todas essas coisas que deixam a gente um pouco agoniado. Eu sempre quando eu estudo sobre isso eu fico muito agoniado, e é normal, é bom que a gente fique mesmo. Mas no fim ela diz assim: o meu imaculado coração triunfará. Isso é uma frase boa, quer dizer, lógico que é uma frase boa, mas nós seres humanos, não sei vocês, mas eu sempre tenho a tendência a dar aquele jeitinho, né? Então, mas no fim o meu coração triunfará. Então pronto, então está resolvido. No fim, Nossa Senhora vai resolver tudo, então não preciso me preocupar. Mas não. Isso quer dizer o seguinte, que tem uma batalha acontecendo. Tem uma batalha, aliás, a batalha não está acontecendo, tá? Aliás, ela já está começando. Agora, os grandes especialistas que estão, assim, pessoas seríssimas, dizem o seguinte: está começando. Só que nós ainda não estamos vendo nada. Está tudo muito, muito light ainda. Está tudo muito leve ainda. Se você acha que está ruim, fique tranquilo, vai piorar. Eu odeio falar isso, sempre odiei falar. Sempre. Mas estou sendo obrigado hoje a falar. Se você acha que está ruim, vai piorar. Agora, a boa notícia é que o Imaculado Coração triunfará. Agora, isso quer dizer o quê? Que são dois lados, gente. Tem dois lados só. Essa batalha tem dois lados. Não tem três, não tem quatro. Tem dois lados. O lado, como diz lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis.
a serpente e a sua descendência, a mulher e a descendência dela. Então são esses dois exércitos que já estão começando a guerrear. O exército do demônio, da serpente, do dragão, que a gente está vendo muito claramente, muito bem armado, e aqueles que quiserem entrar para o exército de Nossa Senhora. São só esses dois exércitos, só esses dois. Deixa eu falar uma coisa, se você não decidir entrar no exército dela, a decisão já está feita, já está no outro, não existe morno. Eu não sei, eu acho que eu vou pensar mais um pouco, tá? Então, enquanto isso você fica no exército do demônio, é natural isso. Mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, é assim que acontece. Então, se você decida entrar para o exército de Nossa Senhora, porque a batalha já sabemos quem vai ganhar, você só precisa tomar uma decisão. Você não precisa decidir quem vai ganhar, já está decidido. Você só precisa tomar uma decisão: que lado da batalha você vai estar. O outro lado aqui do demônio, vou te falar, é muito mais fácil. É só continuar assistindo sua Netflix, sua novela da Globo, né? É só fazer tudo como a gente gosta de fazer. São coisas que eu também gosto. Eu gosto de ficar na frente de um seriado, assistindo, é gostoso. Comendo, tomando uma cervejinha, conversando com os amigos, é maravilhoso. Mas nós precisamos tomar a decisão. Missa todos os dias. Rosário todos os dias. Mas eu não consigo, gente. Para terminar agora é sério, para terminar. Você precisa tomar uma decisão, um propósito. Às vezes você não consegue, você já sabe que não vai conseguir ir à missa, porque você tem o seu dia assim, assim, assado, você sabe que não consegue. O rosário para você é difícil, porque o seu dia é assim, assim, assado, mas deixa eu falar uma coisa, sai daqui com um propósito. Eu vou rezar, eu falo assim, eu não sei como, mas eu vou começar a rezar o rosário todos os dias. Eu não sei como, Nossa Senhora vai me ajudar. A senhora quer que eu vá à missa todo dia? Quer, então me dá um jeito. Eu quero ir também. Só não diz o seguinte: não dá. Isso não fala isso. Não diz para você que não dá. Só diz assim, preciso. Um dia você não foi na missa. Hoje eu não fui. Eu tinha que ter ido. Hoje eu não rezei o rosário. Mas eu tinha que ter rezado. Então que isso vai doendo em você. Nem que isso doa. Mas assuma um propósito. Rosário todos os dias. Missa todos os dias. Confissão uma vez por mês. Amém? Ave Maria. Senhor é Deus. Bendita sois vós. Bendito é Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.